E aí galera que acompanha o canal, seja muito bem-vindo ao canal Dicas do Johnny. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adaptadores, muito conhecidos também como T ou Benjamins. Por que eu devo evitar usar adaptadores? Esse é o assunto do vídeo de hoje. É muito comum nas nossas casas terem poucas tomadas e às vezes a gente precisa ligar mais de um aparelho ao mesmo tempo. Talvez você queira ligar o roteador, a televisão, o rádio, entre outras coisas. E aí, o que você pode fazer para evitar usar o adaptador? E por que é bom evitá-lo? Na verdade, o adaptador, ele, como o nome já diz, é uma adaptação. Ele não segue a norma para a parte elétrica. Então, quando você for pensar em colocar mais de um aparelho, evite usar o adaptador. Ele não foi projetado para que a sua casa tivesse um ou vários deles. Mas por que não, Johnny? Porque, na verdade, quando nós colocamos uma tomada na nossa casa, nós podemos colocar uma, duas ou três nessa mesma placa aqui. Sabia disso? Que em vez de ter uma tomada só, você pode colocar duas ou três na mesma caixinha? Então, às vezes, ao invés de você colocar um adaptador, que vão ter 3 saídas, você pode simplesmente trocar essa aqui por 3 delas. E aí você vai poder ligar 3 aparelhos ao mesmo tempo, de maneira muito mais segura. Mas por que, Johnny, que eu preciso evitar o uso do adaptador? É assim, o adaptador ele não foi projetado para receber toda a carga que nós usamos nos nossos aparelhos. É mais ou menos assim, é como se ele causasse um aquecimento nas nossas tomadas, vindo às vezes a derreter o adaptador ou a tomada. Eu queria que até mesmo você colocasse aqui embaixo no comentário se alguma vez você já derreteu um adaptador desse ou a tomada de um aparelho. Mas por que isso é perigoso? Primeiro, porque isso pode causar até mesmo incêndio. Segundo, você pode perder o seu aparelho por causa disso. Imagina que, por exemplo, você comprou uma TV novinha, de 3, 4 mil reais. E aí você colocou ela num adaptador junto com vários outros aparelhos. Se eles vierem a esquentar e derreter a tomada da sua televisão e ela der um problema, sabia que você pode perder a garantia do seu aparelho por isso? Eu estou citando a televisão, que talvez nunca vai acontecer. Mas isso pode acontecer com um forno elétrico, uma fritadeira elétrica ou algum outro aparelho que use uma tomada que o pininho é um pouquinho mais grosso. Por exemplo, esse pino aqui do adaptador é o que nós chamamos de pino 10 amperes. Ele é um pouquinho mais fino do que o que a gente usa, por exemplo, num secador, num forno, que é o de 20 amperes. E às vezes o que acontece? A gente pega uma tomada dessa, essa aqui mesmo já derreteu por ter usado o adaptador, e tenta colocar na tomada. E aí a gente diz assim, puxa, mas esse pino aqui, ele não encaixa aqui, ele é muito fino. A tomada é muito fina para esse pino. Aí a gente vem e coloca um adaptador. Evite fazer isso. O ideal é que você troque essa tomada para que esse pino entre nela, esse pino mais grosso. Mas fique tranquilo, você vai poder usar qualquer tomada se você colocar aqui na tomada um pino mais grosso. Você vai poder colocar qualquer plug, seja ele mais grosso ou mais fino, se você trocar a sua tomada, o que é muito mais seguro para você. Mas, Johnny, por que isso aqui acontece? Porque quando você usa o adaptador, como a gente comentou, vai esquentar ou aquecer essa parte do plug. Então vai derreter o plug e o seu adaptador. Então evite fazer isso. Evite também cortar esse aqui e colocar um mais fino. Esse aqui em especial é o original. Naturalmente depois eu vou precisar trocá-lo. Mas evite cortar e colocar o menor. Troque a tomada da sua casa. Mas Johnny, e se eu precisar de mais tomadas? Talvez eu precise ligar 2, 3, 4, 5, talvez até 6 aparelhos numa mesma tomada. Se você desejar, você pode aumentar o número de tomadas na sua caixinha, ou você pode usar algo que nós chamamos de filtro de linha, que é essa criancinha aqui. O filtro de linha, ele vem com 2, 3, 4, 5, talvez até 6 tomadas.
E você pode usar aparelhos que consomem pouca energia nele, porque ele tem um limite. Por exemplo, normalmente o 110 ele vai poder usar 1000 watts. Então se a TV tem 100, se um outro equipamento tem 150 watts, se o outro tem 200, talvez você somando eles vai entender que vai chegar próximo dos 1000. Aí você pode usar. Mas se você passar desses 1000 watts, ele tem aqui dentro um fusível. Esse fusível ele foi feito para desarmar quando você passar desses 1000 watts. 1000 watts no 110 e normalmente 1700 watts no 220. Se você passar do que ele pode trabalhar, esse fusívelzinho aqui vai desarmar. E aí ele vai desligar, porque é como se ele tivesse passado do limite dele. Então, para equipamentos com pouco consumo, como roteador, computador, TV, rádio, entre outros, você pode usar isso aqui. Ele é bem melhor que uma extensão, em especial para aparelhos como computador e TV, porque ele equilibra a frequência, evitando aquele chiado que às vezes acontece. Mas ele não é um disjuntor que vai desarmar quando um fio encosta no outro sem a capinha, ou quando cai um raio. Quando cai um raio, ele também não protege a sua instalação. Nós vamos falar sobre isso, quais são os equipamentos que protegem a sua instalação, num próximo vídeo. Mas aqui ficam as dicas. Em vez de usar um adaptador, o que você acha de trocar a tomada da sua casa, talvez para um pino mais grosso, de 20 amperes, colocar 2 ou 3, ou talvez usar um filtro de linha. Fica aí a dica. Com certeza vai ser muito melhor e mais seguro para você e para sua família. Gostou dessa dica? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha ela com outras pessoas. Dá um like também para ajudar o canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Até a próxima dica do Dicas do Johnny.